é um encontro que se faz da presença do Senhor, né? E é um encontro que é justificado pela dinâmica da qual nós fazemos na vida diária, que é a da oração, para que possamos chegar nesse dia, no domingo, né? Que é o dia também do Senhor, para que possamos aqui contribuir um com os outros, né? Um para com os outros, não só rezando, mas partilhando a vida e o mais importante, a vida de oração, né? A qual essa partilha não é mais minha. Quando eu partilho, ela é do outro, né? Porque contribui no crescimento de todos nós. Então, nesse decorrer do mês de maio, teve sempre o símbolo muito intensificado de Maria, né? A nossa intercessora diante de Deus, né? Esse amor e também Maria como exemplo, né? Aqui Maria, mulheres, né? Podemos colocar, né? Nesse contexto, um exemplo de dedicação. Eu acredito naquele tempo, eu percebo isso nas minhas orações e vejo dessa forma, não sei se vocês também veem, mas acredito que não só de dedicação, mas ela deveria ter muito respeito de todos, não só por ser a mãe de Jesus, porque acho que ainda aquele tempo não entendiam muito, né, no contexto, no decorrer, até ser os últimos 3 anos de Jesus, mas como ela tinha esse respeito, né, de ser a mãe, ou mesmo depois ainda ficou ainda mais, a igreja, né, acentua isso pelo fato de que tudo o que aconteceu com a humanidade de Jesus vem muito da formação a qual ele recebeu de Maria, né? Então esse respeito não só lá com os apóstolos daquele tempo, mas depois com toda a igreja, né? E sobretudo com o compromisso, né, da fala do seu sim, né? O sim para um projeto de salvação, onde a qual a Trindade olha para esse mundo, não diferente de hoje, né? E escolhem, né, a pessoa de Jesus Cristo para fazer essa encarnação, estar no mundo conosco. Então, nossas orações, acredito que nesse mês de maio foram muito pautadas na figura de Maria. E também acredito que não só quando nós rezamos, há essa identificação, né? Ainda mais, vou dizer vocês, por ser mulheres, né? Há uma identificação pela Maria, pelo projeto de Maria. Eu conversava agora há pouco com a Margareta e ela falava assim: eu sou dona de casa, eu sou mãe, e acredito que naquele tempo também havia esse respaldo, né? Não aqui que sejam só dona de casa ou mãe, né? Porque hoje o papel da mulher é em todo lugar, mas acredito que essa é uma questão que traz uma identificação muito plausível para as mulheres hoje, né? E através do seu sim, né? E com o sim da Maria, nos faz a essa busca do Magis, né? E acho que é uma busca muito para esse Magis, né? Pelo Loquemas de Santo Inácio, uma busca muito silenciosa, né? Para um projeto que não é só dela, mas sim desse Cristo, né? E que está intrínseco em mim, né? Que é o projeto da salvação, que é onde que eu me referencio, né? Esse Cristo que é o meu referencial no meu dia a dia e no meu cotidiano. Então, caminhando nessa preparação nesse domingo, né? O, também, além da figura de Maria, né? De todo esse mês de maio, pautado onde que a igreja faz esse, eu acho que tem esse cuidado. No Evangelho de hoje também, eu acredito que o texto resgata um pouquinho da dignidade humana, né? Não diferente daquela época, mas a centralidade do texto é a dignidade humana. Digo isso porque é, é uma dignidade que busca a pessoa, né? E não as normas ou leis. E muitas vezes nós, durante a igreja, e muitas vezes podemos ver até no Corpus Christi, né? Eu acho que são imagens que são bonitos ver os tapetes, né? Ou a forma de tapete, mas ainda há muitas normas e leis, né? E até julgamentos perante tudo isso que acontece. Então fazemos essa grande celebração, né? Fazemos esse grande tapete, mas eu digo, será que o tapete o qual eu abro para a entrada desse Jesus em mim, como está, né? Será que é um bonito para apresentação hoje devido à sociedade ou até às mídias sociais? Ou como que está essa preparação, né, desse tapete, né? Será que eu hoje estou aberto a essa dignidade humana ou estou aberto mesmo a essas normas e leis, né? Então, cabe pensar no encontro de hoje e resgato
um pouco do Evangelho também atrás, do encontro de Maria e Isabel, né? Que é um encontro que gera vida, por mais que elas estejam grávidas, né? Mas foi um encontro muito de vida, né? Entre as duas simbolizadas com uma gestação, alegres por dar a vida, mas as duas se encontrando também com o objetivo de vida, né? Alegres por estar se encontrando de novo, de uma caminhando ao encontro da outra, de uma acolhendo a outra, né? É um encontro que gera vida, que é apresentado em nós muitas vezes, de qual não percebemos, quando o sacerdote, né, ergue ainda o pão e o vinho, que é esse encontro também que Jesus nos chama, né, a celebrar ou relembrar todo dia, porque é ali que é a simbolização do amor maior, onde que, através desse gesto, também ele nos faz lembrar desse encontro, qual é o encontro que Jesus nos fez, né, através ali dando sua vida, não só na cruz, né, mas em toda a sua vida, né? E é uma questão desses encontros que resgata também e relembra toda a entrega de doação total, que podemos perceber hoje, eu vejo dessa forma, ou às vezes não deixar de perceber hoje esses encontros através das catástrofes climáticas. Trago aqui um pouco do que está acontecendo no mundo, não só aqui no nosso país, no Rio Grande, mas se a gente subir o país, é da mesma forma no mundo, né, que esteve na Bélgica e na Alemanha, então não acontece só aqui conosco. Lembrando aqui também das guerras, né, onde acontecem, onde a gente vê que o poder ainda, né, e o poder, seja ele econômico, ou o poder de querer o poder, ou de querer sobressair a uma ou outra nação, né, com muitas vezes respaldo em leis e normas, né, terrorismo, não é justo, essa é minha área, esse povo ainda, é todo aquele imbróglio que a gente sabe, que cria uma crueldade muito desumana e que nós, muitas vezes, nos esquecemos dessa entrega própria do Jesus de amor, né? E nos esquecemos dos encontros, né, que geram vidas. E procuramos, muitas vezes, gerar encontros que destroem. Então, fazemos a pergunta, muitas vezes, o que fazemos nos encontros dos nossos dias, né? E será que esse encontro do dia a dia não é esse encontro ao qual somos questionados todos os dias, um encontro de leis e normas, seguindo uma sociedade do mudismo, de tentar traduzir em felicidade, o qual não é muitas vezes, as coisas ou não ser, né? Muito invasivo isso, dizer que muitas vezes procuramos as coisas, as normas, as leis, ter as coisas, e esquecemos muitas vezes de ser, esquecemos também da própria essência do ser humano, onde muitas vezes ele não é feliz, né? E esquecemos muitas vezes de olhar para Cristo e olhar para Ele, como diz Santo Inácio, é ver nele ou para Ele um olhar de felicidade, onde buscamos ser felizes, né? E que possamos utilizar de tudo, né? E aí é de todo mundo quando eu trago essas catástrofes, nessas perguntas, onde eu trago tudo isso para dizer que o tanto quanto me ajude a ser mais feliz e muitas vezes esquecemos, não geramos encontros de felicidades e aí a gente percebe não só enquanto ser humano o que me atinge, mas em tudo que está ao redor, né? No meu mundo que se faz parte. Então aqui trago as guerras, catástrofes e todos os incômodos que nós enquanto ser humanos temos, né? Então, nessa contextualização de mundo, o qual a gente se faz presente aqui enquanto membros desse projeto de encontro de gratidão, eu vejo que podemos fazer algumas perguntas para que possamos hoje rezar junto e partilhar juntos. E uma das perguntas acredito, que seria deixarmos assim responder em nosso coração, né? Que tipo de fome hoje está em mim? Como no Evangelho que os discípulos avançam a uma plantação de trigo, mas que vamos rezar após. Mas eu pensaria assim, né, nessa contextualização de mundo, né, qual seria a fome que
eu estou, né? Qual é a forma que está em mim hoje nesse contexto? Acho que é das perguntas. E assim, também nos perguntar, né? Se eu tenho fome, eu encontro algo para comer. Então, simbolizando aqui no Evangelho, né? Quais são os campos de trigos que eu preciso visitar para saciar a minha fome? E acho que essas perguntas vão muito sendo respondidas ali no desejo que está em meu coração. E às vezes pautado na questão desse encontro, né? Então, qual é a fome que está hoje em mim? Então, para que continuemos esse encontro com essas provocações, possamos agora fazer um minuto de silêncio, né? E quem desejar ir até também ao caderno de revisão, ou caderno de vida que a gente chama, ou esse caderno de vida que está anotado todo o meu encontro pessoal, né? Ou mesmo observando o que desejo hoje partilhar, o que eu escrevi, né? Como resposta a essas perguntas, né? E se é necessário, talvez, se responder mais uma coisa, anotar, podemos fazer. Então, vamos dar mais um minutinho, enquanto eu me preparo aqui para a liberação do grupo. É, liberação do grupo, não, a liberação da oração para o Evangelho. Nos perguntar e tentar responder, né? Qual, qual seria hoje a minha questão de... Qual o campo de trigo que preciso visitar hoje para saciar a minha fome e qual a fome que está dentro de mim? Vamos deixar ressoar isso por 1 ou 2 minutinhos. Bom, resgatando um pouquinho da semana, do que escrevi, ou mesmo do que eu senti no meu coração, vamos trazer hoje o texto para que seja ele a luz que me prepare para a minha partilha, né? Então, o evangelho de hoje é de Marcos, perdão. Então, vamos achar uma posição confortável que me ajude, lembrar de nos colocarmos à presença desse Deus e se quem desejar pode fechar os olhos que eu farei a leitura, como sugestão, se quiser se colocar na cena e fazer uma oração de contemplação, pode fazê-lo, para que esse evangelho possa nos ajudar a entender um pouquinho do projeto do Cristo e que nos prepare para que tenhamos uma excelente partida. Então, proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos.
Jesus estava passando por um dos campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arranjar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levante-te e fica aqui no meio. Perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tomaram contra Jesus, tramaram contra Jesus, a maneira como haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficamos um minutinho em silêncio. Bom, vamos voltando, vamos nos colocando novamente onde estamos, é dentro do sistema online, onde eu estou me preparando para a partilha. Eu agora vou pausar